O dia, né? Hoje é dia de ler provérbio. Eu sempre estou na mesma palavra provérbio, né? Mas hoje é dia de ler parábolas, né? É que parábolas é um vinho novo, né? É um aprendizado novo. E quando a gente fala em parábolas, a gente sabe que existem dois grupos de fariseu, né? Nessa parábola de hoje que nós vamos ler, que Jesus é questionado quanto ao jejum. Então, essa parábola de hoje ela é em Lucas 5, versículo 33. E olha só o que diz. Em seguida, eles observaram os discípulos de João que jejuavam e oravam com frequência, assim como os discípulos e os fariseus. No entanto, os vivem comendo e bebendo, questionaram isso a Jesus. E Jesus lhe propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto com eles estão o próprio noivo? Então, aqui em Lucas, né? Desculpa. Tem uma sabedoria, né? E a sabedoria aqui é saber que aqui tem dois grupos que Jesus, né? Que não jejuavam. Então, eles queriam saber por que jejuar, né? Então, provérbio, parábolas, né? Tem esse ensinamento e esse conhecimento. Então, é uma visão, né? Isso é uma visão de enxergar o mundo, né? Então, em cada parábola, a gente sabe que é a transformação, que existe uma renovação que é invisível. Aqui, Jesus está falando do vinho novo e do vinho novo, e da estrutura, né? E é um grupo de duas estruturas, né? Uma de fariseu, que representavam a lei, e o outro grupo é representante das tradições. E tem o terceiro grupo que era de João Batista, né? É o movimento de aviamento e arrependimento. Então, tudo naquela época já era vários querendo questionar Jesus para ver se Jesus estava certo naquilo que ele falava e dizia. Então, parábolas é um conhecimento, né? Não é para a multidão, mas sim para os discípulos, né? Jesus ia e chamava os discípulos, né, para aprender. Cada momento, né, a gente vê que a mente da gente explode, né? Porque todos os dias vai aprender algo novo. E hoje a gente está aprendendo, né, que Jesus estava sendo questionado, né, de uma forma religiosa, e questionado, né? E João Batista também, né? Que foi batizado, que recebeu autorização. Então Jesus submete, né? Ele é submetido a isso. Então aqui fala muito da junção do vinho, que representa o vinho, né? Então Jesus tinha esse poder, né? De ensinar os mistérios. Então Jesus, aqui fala, Jesus é o noivo da igreja, né? Então, a roupa velha ela não pode ser remendada, porque senão ela nunca vai ficar como nova, né? Então aqui nessa parábola diz muito isso aqui, ó. E quando a gente começa aqui, Jesus é questionado quanto ao jejum, a gente vê que em seguida eles lhe observam os discípulos de João e jejum e oram grande frequência. Então, esse movimento aqui dos grupos de João, eles jejuam sempre sem parar, né? E com frequência. Então, esse entendimento, eles não queriam saber que todo mundo fosse igual, mas ninguém, né? Jesus tinha um grupo de discípulos que sabiam o que era certo e o que era verdadeiro. Então, aqui diz assim, ó, Jesus então propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está eles
o próprio noivo. Então não é todo momento, né? Que ele fala no casamento não é jejum, né? É para comemorar, né? Aqui em versículo 35 diz assim: contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo, daqueles dias o verdadeiramente jejuarão. Então tem dias que você tem que jejuar. E ele acrescentou: esta parábola é para pensar. Ninguém tira um remendo de uma roupa nova e costura sobre uma roupa velha. E se fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa nova. Então ele propôs, né, que aquilo que é velho, né, no novo nunca vai ficar novo. Então tem que restaurar, tem que viver, né, no novo, né, no agora. Da mesma maneira, em versículo 37 diz assim: não há alguém que coloque vinho novo em um recipiente de couro velho. Antigamente tinha umas que colocavam vinho de couro, né? Então aquele fala, né? Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em um paciente de couro velho. Ora, e se eu fizer o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e se derramará e danificará o recipiente onde for colocado. Então ele disse que tem coisas, né, que era velho, que foi feito, e não, mesma coisa que o vinho, né, vinho velho com vinho novo, porque no início o vinho ele fermenta, então não tem como fazer, né? E ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Então eles faziam aquelas de couro onde botavam o vinho, então era próprio para o vinho novo, porque ali dentro o vinho novo crescia, né? Ele fermentava. Pois a mesma pessoa, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque quando diz o vinho velho é bom o suficiente. Então a gente aprende sempre algo novo. Aqui ele quis explicar. Depois que beber o vinho velho, né, a gente prefere a viver algo novo, né, algo que aprende, que a gente entende, né. Então esse versículo aqui, ele é bem, essa parábola, né, de Jesus aqui, ela é bem mediante, né, a buscar uma sabedoria cada dia e entender. Mas essa busca, né, tem que ser diária, né? Ah, eu consigo aquilo, né? Tem que, consegue? Que bom. Mas tem que permanecer nessa busca diária, né? Então, quando Jesus, né, ele olha para o corpo, né, para a alma, para o espírito, né, para ver se dentro de cada um faz, né, aquilo que é certo, né? Porque tem algo que faz que é errado e que é certo, né? Então a gente tem que buscar. O corpo tem hábitos novos, então a gente precisa mudar os relacionamentos, as culturas pessoais, né? E algo novo sempre é aquilo que é um chamado, né? Então, aqui nessa parábola diz assim, a gente entende que o reino de Deus é novo com estrutura, né, facial, ritual e o que muda, né, o que está errado. Então, buscar sempre a palavra de Deus em cada momento, né. E quando a gente recebe o renovo, né, todo dia a gente, o que a gente está fazendo aqui? Buscando um renovo, né, renovo é renovar como criança, aprender algo novo, né. Então, isso nos leva, né, a entender que a gente está buscando o caminho certo em cada momento. E todo dia, né, que a gente está lendo parábolas, todo dia a gente está aprendendo, né. E aqui em Provérbio 18:8 diz assim: o temor do Senhor
é odiar o que odeia, odiar o princípio da sabedoria, temor do Senhor. Então, o Senhor odeia, né? Odeia quem não faz as coisas certas, né? Quem não limpa o coração, quem tem orgulho, quem tem arrogância, né? Então, é isso que quer mostrar, que nós temos que substituir um coração de carne pelo coração cheio de fruto do Espírito, né? Então, e hoje é dia de trocar o coração de pedra, né, pelo coração sábio, né, de verdade, de esperança e acreditar. E quando a gente baseia isso, a gente baseia num espírito, né, espírito que a gente busca, né, para viver uma vida mais sábia, né. Então, parábolas é um entendimento, né, é uma busca, né, de aprender. E aqui em parábolas diz assim, Cristo representa o novo que Isaías falava, né? E existe plenitude e aliança, né? No noivo, né? E o vinho representa a alegria e o espírito a novidade da vida. Então, em cada momento, né? Deus explica de uma maneira que a gente tem que buscar coração bom, coração limpo, né? Quando a gente fala que Deus fala, eis-me aqui, né? Eis-me aqui a alegria do reino. Então, um novo espírito, eis aqui, Senhor, uma nova novidade de vida, né? Então, a gente tem que buscar o que é de coração, né? E limpar o coração, né? E muitas vezes alguém ainda vive, né, de medo, de culpas. Então, lá em Mateus diz assim, Jesus, meus olhos, pedi, né, Jesus, meus olhos, filtra o reino novo e uma nova aliança e um novo, né, e busque entender, né, muitas vezes a gente quer estar na mesma tecla, né, e agora é hora de a gente aprender algo novo, né? Entender algo novo, né, e em cada momento a gente sabe que para viver o bom, né, e o perfeito e o agradável, naquela época, né, Paulo falava, viva o que é perfeito e agradável, mas viva um dia, né, com aliança, com o novo. E o problema está na estrutura, muitas vezes, da vida que a gente colocou, né, e tem que buscar novo, né, porque o vinho é fermentado extremamente, né, naquilo que acontece no reino. Aqui fala muito do vinho, né, e a fermentação do vinho, ela é interna, né, e não um ritual externo. Então o vinho cresce por dentro, né, o vinho não está fora da voz, ele começa no coração e a transformação vem na mente, né, da gente. E a mente, ela toma ação, né. Lá em Lucas já está dizendo, não é, que o reino de vós, Cristo, e hoje eu estou cheio, né, de Deus, né, então mudar, né, mudar, porque o reino está dentro de nós. Então, o que a gente busca no dia de hoje? Se renovar, né, e saber que a gente precisa se transformar naquilo que é certo, né, e só tem hoje para você crescer e desenvolver e fazer aquilo que precisa ser feito. Lá na Bíblia também diz, né? A alma tem saudade de fazer o que precisa ser feito, né? Então, vamos fazer, né? Vamos fazer o que vem para a gente, né? E ser diretor da sua própria vida. Hoje é um dia especial. Então, nessa parábola de hoje, né, a gente vê que Jesus é questionado quanto ao jejum. E ele vai explicando, né, sobre o couro, né, de colocar vinho dentro dele com vinho velho, né, que não fica certo. Então, é um aprendizado todo dia, aquilo que a gente quer para a vida da gente, né, e a gente tem que saber o que é
velho e o que é novo, né? Buscar novidade e aprender com o novo, né? E a mesma coisa que ele fala do vinho, né? E como a gente falou antes, né? Parábolas não é aprender, ele é aquilo que a gente tem que dizer. Hoje eu vou parar um pouquinho e ver qual é o questionamento, né, que quando Jesus falava com os discípulos e aprender, né, que a gente precisa seguir um mundo de verdade e de conhecimento. Isso depende da gente. Já é 7h37, a gente para todo dia para ler um pouquinho de parábola e tirar um conhecimento, né? Então, hoje a gente aprendeu nesse parábola, né, que a gente tem que, né, a mesma coisa que em parábola ele fala, não adianta você costurar um pano velho numa roupa nova. Então, não fica novo. Então, aprende o novo e vive fazendo o que é certo e que é o novo, né? E a vida é aprender, né? Conhecer, entender. Não pode parar, porque aquilo que a gente aprende, a gente não depende. Então, vamos terminar nossa live, né? Irene Soares, Eunice, Nice. Então, vamos agradecer, né, por esse dia de hoje e dizer assim: perdoai meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lar. Valeu? Então vamos terminar a nossa live de hoje. 4, 3, 2, 1. Até amanhã.